Glória a Deus. Graça e paz, amados. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por mais uma oportunidade e o privilégio de estarmos congregando juntos para louvar o nome do Senhor, para aprender mais da sua palavra. Que Deus edifique nossas vidas e acrescente a nossa fé. Amém, irmãos? E possamos estar orando também para os nossos irmãos, que aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que são impedidos de alguma maneira de estar aqui, mas principalmente para aqueles que podiam estar, mas não estão, para que o Senhor venha avivá-los da saúde espiritual, que o Senhor possa trabalhar em seus corações e eles também ter esse desejo de estar louvando, adorando e aprendendo da parte de Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Somos gratos a Ti por tão grande salvação. Grato a Ti, Senhor, porque sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos. O Senhor que a conduz, o Senhor que está dirigindo, o Senhor que está no controle de todas as coisas. Que esses fatos, Senhor, verdadeiros e sinceros, possam estar, Senhor, queimando nossos corações, para que não sejam só palavras ou só cânticos, mas verdadeiramente possamos confiar em Ti, crer e saber que o Senhor está no controle e tudo que é bom, perfeito e agradável, que é a Tua soberana vontade, será manifesto em nossas vidas, conforme o Teu querer, ó Pai. Abençoa cada vida aqui presente, suas famílias. Visita a Tua igreja, visita aqueles que estão enfermos e não podem estar conosco. Visita, Senhor, aqueles que por algum motivo não podem chegar aqui nesta noite, que o Senhor possa estar protegendo, dando livramento, fortalecendo, dando graça e poder para o nome de Jesus. Estão tomando atitudes que Te agradam, Senhor. Pai, abençoa aqueles também, Senhor, que poderiam estar aqui, mas infelizmente não estão. Falta desejo, falta ânimo, falta mais desejo, Senhor. Que o Senhor possa estar acrescentando. Só o Senhor pode fazer aquilo que mais ninguém pode. Só o Senhor pode nos dar, iluminar nossa mente, tirar a escuridão dos nossos olhos e possamos enxergar a luz do Evangelho do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor pode dar discernimento, só o Senhor pode convencer pelo Teu Espírito Santo cada um. Pai, continua fazendo a Tua vontade. Estamos aqui para te agradecer por tão grande salvação. Estamos aqui para apresentar o nosso culto racional a Ti, ó Pai. Estamos aqui para pedir perdão dos nossos pecados e aprender mais de Ti nesta noite, para que a nossa vida, a cada dia, a cada passo, possa ser um instrumento da Tua glória. Pai, no nome de Jesus, faz a Tua vontade sobre nós. Nos ensina a desejar, a buscar e ansiar cada dia pela Tua vontade em nossas vidas. Nos dá fome e sede por Tua palavra, fome e sede por Tua presença, Senhor. Pai, ajuda-nos, fortalece. Abençoa a Tua serva que há de dirigir o trabalho, cantar os hinos. E cada um que está aqui nesta noite, possa, Senhor, ter a mente, ó Pai, aleluia, aberta, e Teu Espírito possa estar colocando em nós a Tua vontade, ensinando-nos, dando discernimento e sabedoria da Tua poderosa palavra. E poder no nome de Jesus, para colocar em prática em nossas vidas. Abençoa nosso pastor Jadson, ó Deus que está conosco. Abençoa o trabalho de aconselhamento. Abençoa todo o trabalho da Tua casa. Abençoa todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. É assim que nós Te oramos, ó Pai, e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos entoar o número 36 do nosso cenário. Irmãos amados e resgatados, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome
lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. 193. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Vamos entoar ainda 287. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus,
norte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Um 99. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Vamos ler aqui o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas seguirão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Eu agradeço a oportunidade
Pastor Éder. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, como é bom louvar a Deus. Comunhão com a igreja, unidade com o corpo de Cristo. Todos com alegria, adorando o nome do Senhor. Queria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 20 ao versículo 30. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 30. Amém, amados? Verso 20 diz assim: Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma grande multidão, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Vamos orar, amados. Baixe sua cabeça, feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade, esse privilégio de congregar, de louvar o Teu nome, de adorar o Teu nome, de cultuar, de levantar louvores a Ti junto com os amados irmãos, com esta família, a família da fé, a Tua igreja, Senhor, o qual por graça e misericórdia o Senhor nos escolheu, nos separou e pelo poder do sangue de Jesus nos redimiu para que possamos estar aqui com a mente renovada, sendo gerado uma nova criatura pelo Teu Espírito Santo, um novo coração, novas prioridades, um tesouro eterno em nossa vida. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em cada vida aqui presente, a começar por mim. Somos carentes e precisamos cada dia, cada instante, cada milésimo de segundo da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua vontade. Sem Ti nada podemos fazer. Não podemos acordar, levantar, deitar, acordar. Não podemos fazer nada, Senhor, se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia. Pai, no nome de Jesus, trabalha em cada vida aqui presente. Precisamos de Ti, Senhor, para tudo. Só o Senhor, com a Tua graça poderosa, perdoadora, purificadora, pode, Senhor, restaurar, fortalecer, edificar, aleluia, limpar, Senhor, dar-nos um coração santo, uma mente santa, que Te agrada conforme a Tua santa e poderosa vontade. Repelindo de nós, Senhor, todo desejo que não vem de Ti, todo fruto da carne, toda obra da carne, gerando em nós o fruto do Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa a Tua igreja, dar-nos saúde, a Tua sã doutrina, assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. É um texto que não só se encontra aqui no Evangelho de Marcos, mas nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, são os 3 primeiros evangelhos.
No Evangelho de Mateus, está no capítulo 12, versículo 22. E no Evangelho de Lucas, está no capítulo 11, versículo 14. E aqui é onde lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Tem, nos evangelhos, a palavra de Deus se completa, né? Tem ditos aqui no livro de Marcos que não tem no Evangelho de Mateus e Lucas, como também tem no Mateus e Lucas, que não se encontram no livro de Marcos. E nós colocamos os evangelhos juntos para ver a completude da palavra de Deus. Não é que a palavra está indo contra si mesmo, trazendo dois pensamentos, mas é um pensamento só que cada evangelista escreveu com propósitos diferentes e escreveram para pessoas diferentes. Tinha o seu povo, tinha as pessoas que ele queria alcançar, enquanto o Evangelho de Marcos ele queria alcançar o próprio judeu, o Evangelho de Mateus os próprios judeus, o Evangelho de Marcos ele tinha o público grego, como o Evangelho de Lucas tem o público romano. Então a gente vai ver que eles têm, todos escreveram pelo Espírito Santo do Senhor, mas eles têm alvo, uma meta diferente, porque cada grupo desses tem uma cultura diferente, um modo de pensar diferente, e o Senhor queria alcançar todo esse povo. Amém, irmãos? Então a gente vai ver que há umas diferenças de fala, não é que cada cá falou do jeito que queria, mas cada cá falou de acordo com o que o Espírito Santo deu para cada um do seu público, e todos são escritos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. E elas se completam e não se divergem em si. Amém, irmãos? Que isso fique bem claro. Né? Que algumas pessoas fazem, tem tal texto, tem diferenças absurdas. A gente vai ver no Evangelho de Mateus, o centurião mandando os seus amigos, depois mandando os anciões para pedir a Jesus que curasse o seu escravo, né, o seu servo querido, que ele amava tanto. Enquanto o mesmo texto vai dizer que o próprio homem foi. Mas é porque na cultura judaica, quando você vai representando alguém, é como se a própria pessoa fosse. Então a gente tem que entender um pouco da cultura, entender um pouco do pensamento da época, para a gente entender que não está tendo divergência nas Escrituras. E sim, né, é diferente da nossa cultura atual e é diferente do pensamento da cultura atual. Então precisamos primeiro compreender para quem foi escrito, para a época que foi escrito, para depois trazer a aplicação para o nosso tempo e para a nossa cultura. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus, versículo 20. Então Jesus foi para casa. Outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podia comer. Outra vez, porque a gente vai ver no capítulo 2, a partir do versículo 1, Jesus ele foi para sua casa em Cafarnaum. Tinha tanta gente que os 4 homens que estavam carregando um paralítico não podiam entrar. Eles subiram até o telhado da casa do Senhor Jesus, abriu um buraco e desceu aquela cama, né, aquele leito, para que pudesse chegar até a presença de Jesus. E assim, Jesus viu a fé deles e disse: perdoados estão os teus pecados. E aqui começa no versículo 20, do capítulo 3, dizendo que outra vez, trazendo a memória no capítulo 2, que Jesus de novo foi para sua casa, sua própria casa. Só que a multidão era de tal maneira que nem lugar, um espaço, né, da mesa para se alimentar, não tinha. Porque tinha tanta gente para poder ser atendida, tantas pessoas dentro da casa de Jesus, que infelizmente não tinham nem podia comer, pelo tempo, pela quantidade de pessoas que eles tinham que atender, como também pela quantidade de pessoas que impediam deles poder fazer essa refeição. Então aqui vai dizer que, versículo 21 vai dizer assim: quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque dizia: está fora de si. O versículo 21 vai trazer o entendimento que, por causa do verso 20, por grande multidão está na casa de Jesus, ao ponto de Jesus não poder nem se alimentar, e assim chega nos ouvidos dos seus irmãos e irmãs, que Jesus não estava se alimentando, que Jesus tinha muita gente na sua casa, que ele não parava de trabalhar, de dia, de noite, de madrugada, qualquer horário de tarde, ele sempre estava atendendo as pessoas, a não ser quando ele saía às escondidas para poder orar, ou nos desertos, ou nos montes. Jesus sempre estava trabalhando
para o reino do Pai, o reino de Deus, ensinando a sua palavra, curando enfermidades, expulsando demônios e fazendo outros tipos de milagres, que isso manifestaria e apontaria e identificaria que ele realmente veio da parte de Deus, que ele realmente é o Cristo, que ele realmente é o Messias, que realmente ele é o Filho de Deus, e está trazendo através dos seus ensinamentos e dos seus milagres o reino de Deus. O Evangelho, as boas novas, as boas notícias da parte de Deus. Então, aquilo que Jesus ensinava, os milagres que aconteciam, era edificante, edificava o seu ensino, edificava as boas novas e as boas notícias. Então, sabendo disto, sabendo que Jesus não parava de trabalhar, sabendo que Jesus sempre estava em movimento, sabendo que Jesus sempre estava correndo, pregando o Evangelho, fazendo aquilo que ele mesmo dizia que era o reino de Deus, trazia a palavra da parte do Pai, isso deixou sua família preocupada com a sua vida. Ele está bem mentalmente? Ele está realmente pensando direito? Ele realmente está bem ou está confuso? Ele está fora de si. Porque a pessoa que não consegue cuidar de si, não pode cuidar dos outros. Isso é um pensamento quase em toda a cultura. Aquele que não pode cuidar de si, não pode cuidar dos outros. Você já vê aquelas pessoas que cuidam tanto dos outros e não cuidam de si, ao ponto de a gente dizer para essa pessoa, você precisa parar e lembrar um pouco de você? Não tem isso? Não tem esse tipo de pessoas? E quando a gente vai olhar para as Escrituras, onde diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, essa pessoa que cuida dos outros e não cuida de si, ela está fora desse contexto, que é olhar para o outro igual a si ou superior a si mesmo, que é amar o próximo como a si mesmo e adorar a Deus sobre todas as coisas, onde resume-se nesses 2 mandamentos, os 10 mandamentos que está no capítulo, que está no livro de Êxodo, os 10 mandamentos, o Decálogo. Então, os 4 primeiros versículos do Decálogo, ele vai trabalhar o homem para com Deus, um relacionamento vertical, enquanto as outras 6 leis dos 10 mandamentos trabalham o relacionamento horizontal, que é do homem para com o próximo, para com o outro. Então, Jesus, quando fala amar a Deus acima de todas as coisas, ele está resumindo os 4 primeiros mandamentos. E quando ele diz amar o teu próximo como a si mesmo, se a gente assim conseguir fazer, a gente também vai cumprir os outros 6 mandamentos, que é do homem para com o seu próximo. Então, quando os familiares de Jesus sabem que ele está trabalhando tanto, ao ponto de não se alimentar, ao ponto da sua casa sempre estar cheia, ao ponto de ele estar sempre repleto de gente, ao ponto que ele não tem, como cuidar de si mesmo, e isso deixa a sua família preocupada, até dizer que ele não está em boa consciência, quando diz assim, ele está fora de si, porque eles estavam duvidando da saúde mental de Cristo, eles estavam duvidando se Jesus realmente estava sabendo o que estava fazendo. Em outras palavras, dependendo da tradução, acho que Jesus estava até ficando louco. De acordo com o texto de Marcos, a preocupação dos discípulos, da família de Jesus, de poder prendê-lo, quer dizer, interditá-lo, dizer que ele não está podendo cuidar de si mesmo sendo adulto, era essa. Para que ele possa cuidar de si, parar dessa missão e parar com esse negócio e esquecer de cuidar de si mesmo, só se a gente interditá-lo, só se a gente prendê-lo, para que ele possa voltar à sua própria consciência. Quer dizer, a Bíblia vai dizer lá em João, no Evangelho, capítulo 7 do Evangelho de João, que os irmãos de Jesus não criam Jesus como Senhor e como Salvador. Olhavam Jesus realmente como um irmão mais velho. E de acordo com esse texto, de acordo com o versículo 21, e agora duvidando até se ele estava mentalmente saudável. Depois a gente vai ver que Judas, Tiago, se convertem, irmãos de Jesus que se convertem, que de acordo com a história da igreja, com os pais da igreja, o livro de Judas, que escreveu foi o irmão carnal de Jesus, o irmão físico, filho de Maria com José, e quem escreveu também o livro, a carta de Tiago, também esse Tiago é irmão de Jesus, filho de Maria e José, irmão de Cristo. Mas até o momento eles não acreditavam em Jesus. Os discípulos criam que Jesus era o Cristo.
Os discípulos criam que Jesus era filho de Deus. As pessoas que estavam no batismo de Jesus, vê aquela revelação, a pomba, o Espírito descendo com a forma corpórea de pomba, e uma voz quebrando dos céus: este é meu filho amado, a qual tenho prazer. O próprio Pai e o próprio Espírito edificando que Jesus é filho de Deus e que Jesus estava, sobre o poder do Espírito Santo. Tanto que depois do batismo ele é levado pelo Espírito ao deserto. Capítulo 4, tanto do Evangelho de Lucas como do Evangelho de Mateus. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se ele não cria em Jesus como Cristo, não cria em Jesus como enviado de Deus, eles podiam até acreditar que Jesus era um profeta, por causa dos milagres que aconteciam. Os milagres, o poder que estava sobre Jesus, era algo que nem os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, vinham dizer que era mentira. Porém, enquanto a família de Jesus, aqui no texto, versículo 21, quer prendê-lo, quer interditá-lo, porque achava que ele estava fora de si, em Mateus capítulo 12, o mesmo texto, como eu falei do começo, que eles se completam, versículo 22, a multidão, vendo que Jesus curou o homem que estava endemoniado, e esses demônios que estavam sobre este homem o deixava cego e mudo, Jesus, ao expulsar o demônio, o homem volta a enxergar e volta a falar. Então, vendo este tipo de atitude, essa situação, que não era algo comum, porque Jesus provou que era demônios que faziam ele estar cego e demônios que faziam ele estar mudo, não era uma doença comum. Era uma doença manifesta por causa de possessão demoníaca. Quando Jesus expulsa esse demônio e ele volta a falar, ele volta a ver, a multidão diz assim, parte da multidão: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Capítulo 12, versículo 23 de Mateus. Não, por acaso esse não é o filho de Davi? Por acaso ele é esse que reinaria? Porque o entendimento cultural de Jesus ser chamado de filho de Davi é reconhecê-lo que ele seria o rei que reinaria eternamente sobre o seu povo. Não só sobre os judeus, mas reinaria eternamente sobre a terra. Versículo 24 vai dizer assim, capítulo 12, versículo 24. Os fariseus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Que a multidão começa a acreditar que Jesus é o filho de Davi. Jesus está no auge da sua vida social, pública, sendo reconhecido. E nesse meio desse momento dele estar sendo reconhecido pelo que ele prega, pelo que ele faz, pelos seus milagres, muitas pessoas da multidão começam a crer que ele é o prometido de Israel, o filho de Davi, o rei que viria reinar sobre todo mundo, eternamente. Os fariseus, preocupados com isso, versículo 24, começam a dizer que ele expulsa demônios, porque nele está Beuzebu, que seria o chefe, o maioral, o príncipe dos demônios. É interessante que quando Marcos vai dizer que a família está preocupada, que a família está achando que ele está trabalhando muito, que ele está exercendo muito essa missão, ao ponto de não cuidar da sua própria vida, da sua saúde, e começam a achar que ele está fora de si, porque eles olham literalmente como um irmão, literalmente como uma mãe, e não vê Jesus como o Senhor e Salvador e Cristo. E como família somente, eles começam a ficar preocupados com Jesus, sem crer que Jesus é o Cristo. Enquanto isso, Mateus vai deixar claro que o motivo essa discussão sobre quem está sobre Jesus, que poder é esse que está sobre Jesus, que autoridade é essa que está sobre Jesus, para dar poder de expulsar demônios, e demônios esses que está trazendo doença física para o corpo das pessoas. Enquanto as pessoas, a multidão, alguns acreditam, começa a crer pelas suas obras que ele é o filho de Davi, os fariseus começam a levantar outro tipo de comentário para poder desfazer essa crença. A preocupação dos fariseus, que a multidão começasse a crer em Jesus, é porque antes de Jesus chegar, antes de João Batista começar a pregar, falando sobre a chegada do Messias, falando sobre a chegada do reino de Deus, as únicas seitas levantadas, principalmente os fariseus, era a principal seita, o qual tinha mais pessoas que cria. Tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelotes, tinha tantos, os herodianos, mas os fariseus era a massa. A maioria das pessoas cria na doutrina farisaica.
A maioria das pessoas estava enganjada na doutrina farisaica. Então, em outras palavras, a doutrina farisaica era a doutrina que mais tinha pessoas que criam no que eles ensinavam. E agora isso estava sendo perdido através das pregações de Jesus. Começou por João Batista, dizendo que Jesus estava vindo, o Messias estava chegando, o reino de Deus estava próximo. E depois o próprio Jesus dizendo, o reino de Deus já chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Com esse entendimento que eles estavam perdendo os seus públicos, os seus devotos, os seus fiéis, por causa da fama e das pregações de Jesus, eles inventavam o que era necessário para não perder o seu público, para não perder os seus fiéis. Enquanto a multidão dizia, eu creio que esse realmente é o filho de Davi. É uma fé genuína. É o Espírito Santo que está dando entendimento. É o Espírito Santo que está convertendo. É o Espírito Santo que está agindo, trazendo a verdadeira revelação. Quem Jesus é? Jesus é realmente o filho de Davi, prometido nas Escrituras. Mas para que isso pudesse ser anulado, esses pensamentos deixassem de crescer em meio à multidão, já que o fariseu seria a seita maior, que tinha mais público, eles começam a levantar essa autoridade que está sobre ele, de expulsar demônios, com tanta facilidade, com tanto poder. Não é porque é de Deus que vem esse poder, é porque ele tem sobre ele, dentro dele, Beelzebu. Por estar dentro dele os príncipes dos demônios, né? Que seriam conhecidos como o senhor da mosca, o senhor da casa, o senhor do lixo. Beelzebu era conhecido como esse nome, né? Que era outro nome dado a Satanás, ao próprio demônio, ao próprio diabo. Então ele está dizendo, esse poder que está sobre Jesus não vem da parte de Deus. Os fariseus estão identificando e trazendo para aqueles que estão crendo que Jesus é filho de Davi. Não creia desse jeito não. Essa autoridade de Jesus, essa autoridade do Nazareno, essa autoridade deste homem não vem de Deus, vem do diabo, para começar a confundir o credo, confundir a fé, confundir o que Jesus fala sobre o capítulo 13 de Mateus, sobre a parábola do semeador. Vai ter um momento que a semente vai cair, mas vai ter tanto tipo de planta, tanto tipo de arbusto diferente, que vai crescer, vai sufocar e matar a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus. Então, se nós temos na nossa mente outras prioridades, outros tesouros, outras verdades, que nós achamos que o Evangelho se torna relativo, começamos a achar que o Evangelho é igual a qualquer outro tipo de religião, tem a mesma autoridade de qualquer outro tipo de religião, que é identificado igual a outro tipo de fé, vamos estar confiando e crendo em outras coisas, e vamos sufocar, e o Evangelho não vai ter como receber a luz, e nem ser nutrido em nossa alma, para que possa germinar, e assim fazer em nossa vida aquilo que apraz na palavra de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está assistindo, tem que ter cuidado com o que a gente está gastando o nosso tempo, tem que ter cuidado com o que a gente está ouvindo, quais os debates da nossa mente, quais os debates sociais que vivemos, quais as nossas prioridades, para que e para quem estamos lutando dia e noite para conquistar nossas coisas, da nossa família, né, da nossa profissão. A gente tem que ter cuidado com isso, por quê? Porque quanto mais gastamos tempo com essas coisas, menos tempo de orar, menos tempo de ler a palavra, e assim vai ser sufocado a semente do Evangelho em nossa mente e nosso coração, ao ponto da dúvida ter o mesmo patamar do Evangelho, o medo ter o mesmo patamar do Evangelho, e crer em outras coisas da mesma maneira do Evangelho. E pensando desta maneira, a Bíblia vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não quer que o meu coração creia no seu Evangelho e creia depois no livro espírita. Creia no Evangelho e creia no Alcorão. Creia no Evangelho e creia na doutrinação judaica. Creia no Evangelho e creia em qualquer tipo de outra religião. Mistura o Evangelho com filosofia. Mistura o Evangelho com qualquer outra coisa. O Evangelho é a palavra de Deus, é as boas novas da salvação, é o próprio Jesus Cristo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho tem que ser superior em nossa mente e em nosso coração, acima de qualquer coisa e qualquer pessoa. Amém, irmãos?
A gente não pode dividir a nossa mente nem o nosso coração com outra coisa que não seja o evangelho superior a todas elas. Amém, irmãos? Lembrando um pouco da pregação de quarta passada, a gente tem que entender que existem coisas muito importantes em nossas vidas. Família, cônjuge, emprego, saúde, moradia, e muitas coisas são importantes, porque faz parte da nossa vida cotidiana, diária. Amém, irmãos? Porém, acima de todas elas, tem que estar o Evangelho do Senhor. Acima de todas elas, tem que ser o Senhor que reina em nossa vida. Devemos amar os filhos, devemos amar os cônjuges, devemos amar tudo que Deus nos dá. Temos que cuidar das coisas que o Senhor nos concede. Porém, a gente tem que entender que nenhuma bênção da parte de Deus pode substituir Deus, que é a maior bênção em nossas vidas. Vou repetir. Nenhuma bênção da parte de Deus deve substituir o Deus que é a maior bênção em nossas vidas. Tem gente que anela tanto pelas bênçãos, anela tanto pelos milagres, que eles desejam tais milagres, desejam tais bênçãos, a mais do que o próprio abençoador. A presença de Jesus, irmãos, a salvação do Senhor, o evangelho do Senhor, o próprio Senhor, tem que ser maioral e maior, rei, governar sobre nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Você não vai ver Jesus dizendo em nenhum momento que devemos desprezar as famílias, ou os cônjuges, ou os filhos, ou o emprego. Ele não diz isso. Ele diz, aquele que amar mais os pais do que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo, deixe de amar os seus pais, deixe, de respeitar seus pais, deixe de cuidar dos seus pais. Não, ele está dizendo, ame seus pais. Porém, o amor que você tem por seus pais tem que ser inferior ao amor que você sente por mim. Ele não está dizendo, aquele que ama o marido ou a esposa, tem que deixar de amar para poder amar Jesus. Não diz isso. Ele diz que se amar o cônjuge mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo, você tem compromisso e responsabilidade como marido e como esposa. Porém, este amor e essa responsabilidade como marido e como esposa não pode ser maior do que a responsabilidade de me servir, de ser meu filho, de ser meu discípulo. Jesus não proíbe e nem diz que a gente tem que deixar de amar os nossos filhos. Filho é herança do Senhor. O Senhor nos deu para criar dentro da sua palavra, dentro do Evangelho, para que sejamos testemunha dessa fé. Os nossos filhos têm que olhar para cada um de nós e ver, nossos pais são adoradores, no coração deles reina o Senhor, eles amam o Senhor, eles renunciam a si mesmos para agradar a Deus. Deus não manda a gente deixar de amar os filhos, Ele está dizendo que o amor para com Ele, para com o Senhor, tem que ser superior ao amor para com nossos filhos. Quando Jesus diz não ficar ansioso com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, Jesus não está dizendo que a gente não deve trabalhar para ter o que comer. Ele não diz isso. Jesus não está dizendo que a gente tem que deixar de trabalhar. Não se preocupe em trabalhar para ter o que calçar. Não se preocupe em trabalhar para ter o que comer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não fiqueis ansiosos com essas coisas. Quer dizer, essas coisas não controlem a vossa mente, não sufoquem a vossa alma, não tire de vocês a paz e nem a gratidão para com Deus. Vocês têm que trabalhar, mas não com ansiedade, trabalhar confiando que de Deus vem todas as coisas, porque Ele é provisão e providência em nossas vidas. Ele é que cuida de nós. Independente do emprego, independente do comércio, independente do salário, independente do concurso público, independente de qualquer coisa, Deus cuida do seu povo. Amém, meus irmãos? Então tem gente interpretando errado as Escrituras. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho, versículo 22, os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de demônio. Você vai ver que lá em Mateus, capítulo 12,
a partir do versículo 22, 12 e 24, os fariseus, ouvindo isso, diz que ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Lá em Marcos diz, no capítulo 3, versículo 22, que os escribas, diz que ele está possuído de demônios, ele expulsa o demônio pelo maioral dos demônios. Eles estavam tão juntos, os escribas e os fariseus, normalmente escribas e fariseus concordavam em si, que tanto o evangelista Mateus, o apóstolo Levi Mateus, ele diz que são os fariseus que levantam o pensamento, né? Essa mentira, essa blasfêmia contra Deus, contra Cristo e contra o Espírito Santo, dizendo que ele está cheio de demônios. Já Marcos diz que foram os escribas que traz esse pensamento, essa blasfêmia contra Cristo e contra o Espírito Santo. Ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Isaías, alguém pode ler para mim? Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Quem achar pode ler, por favor. Amém, irmãos? Ai. Lá em Isaías, é o mesmo sentido que Jesus fala. Ai daquele que meus escândalos. Ai de vocês. Né? Esse ai aí é uma palavra de maldição. Ai aí, ele está dizendo, amaldiçoado seja quem pensa ou age desta maneira. Diferente do anátema. O anátema é uma palavra grega para dizer amaldiçoe. Trazer maldição a alguém. Quer dizer, se levantar falsos mestres, falsos profetas, pregando outro evangelho, se anjos descer do céu e pregar outro evangelho, amaldiçoe eles não prestam, não vem da parte de Deus. Só que esse ai, tanto o ai que Jesus fala nos evangelhos, como aqui em Isaías, está dizendo, amaldiçoado seja aquele que diz que luz é trevas e que trevas é luz, que doce é amargo, que amargo é doce, que certo é errado e errado é certo. É o que está acontecendo aqui. Enquanto pessoas da multidão, lá em Mateus vai dizer, vendo a situação, vendo este milagre, eles ficaram fascinados, admirados, acharam extraordinário. Eita, ele expulsou o demônio, ele era mudo e cego, ele está enxergando, está dando glória a Deus. Esse deve ser o filho de Davi. Veja, os fariseus ouvindo isso, perdendo mais clientela, perdendo mais público. Não é de Deus esse poder. Por quê? O filho de Davi era uma promessa da parte de Deus. Não, tira esse pensamento. Não é esse poderio, esses milagres, essas ações, expulsar demônios, não é da parte de Deus. Ele faz isso porque nele está o príncipe dos demônios, Beelzebu. Tira totalmente a glória de Deus e bota a glória no diabo, dizendo que o diabo está lutando contra si mesmo, dizendo que essa autoridade vem da parte do diabo. É o que Isaías falou no capítulo 5, versículo 20, dizendo que certo é errado, errado é certo, luz é treva, trevas é luz, doce é amargo, amargo é doce. Está fazendo o quê? Trazendo totalmente um pensamento e ideologia errada daquilo que é a verdade. Se é luz, luz nunca pode ser trevas. Trevas nunca pode ser luz. Deus pode transformar as trevas em luz. Deus pode transformar água doce, amarga em doce. Nunca aquilo que é errado pode se tornar certo, porque Deus é santo, Ele não muda. Então o pensamento de dizer que as coisas que venham de Deus é do diabo, isso é uma blasfêmia horrível. E Jesus, ouvindo isso, versículo 23, capítulo 3, versículo 23 de Marcos. Então convocando-os, disse Jesus por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás?
Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino pode subsistir? Não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir. É o fim dele. Jesus traz, dizendo assim, esse fundamento de vocês, dizendo que a autoridade que sai de mim é de Satanás. Isso é uma falácia, isso aí é um erro. Esses fundamentos de vocês estão totalmente errados. Vocês estão querendo refutar a verdade com algo incompreensível. Não pode um reino contra o reino. Eles se acabam entre si, não precisa ter inimigo. Eles se acabam entre si. Se uma casa lutar entre si, não precisa ninguém de fora destruir a casa. Ela vai ser destruída, ela mesma destruir a si próprio. É o fim. Mas no Evangelho de João, lá em João, uma epístola de João, ele vai dizer: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Capítulo 3, versículo 8 de 1 João. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. O diabo é o representante de tudo aquilo que é mal. Jesus é a manifestação da graça, do amor, da bondade, do perdão e da restauração de Deus na vida do homem caído por causa do pecado. Não tem nada a ver. Jesus está dizendo esse pensamento de o diabo querer glorificar a Deus através de milagres. De ele mesmo querer fingir. Está errado, ele vai destruir a si próprio. É reinos que não ficam de pé, são reinos que acabam com si mesmo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, o diabo ele não é tão tolo como que vocês pensam. Ele foi insensato, pecou desde o princípio, foi expulso dos céus, enganou Adão e Eva, indagou o pecado no homem, porém, ele não é tão insensato ao ponto de querer destruir a si mesmo. Ele já sabe da sua condenação. E Deus deu uma ordem ao diabo, ele tem que obedecer. Com medo do pó da terra. Até os últimos dias. Amém, irmãos? Versículo 27. Jesus, no versículo 24, 25, 26 e agora 27, ele está trazendo, refutando, mostrando que esse pensamento diabólico que vem dos escribas não é verdadeiro. Ele fala sobre reino contra reino, ele fala sobre casa contra casa, ele fala sobre Satanás, e agora ele fala algo. Versículo 7. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Ele está trazendo algo conhecido da época e trazendo para a sua parábola para mostrar uma verdade espiritual. O valente aqui é o próprio é Satanás. Satanás tem o seu reino, tem o seu domínio. O trabalho dele é destruição, é morte, é engano, é mentira. É induzir o pecado da humanidade. Ele se alimenta com a morte. Ele se alimenta com as desgraças, ele se alimenta vendo a criação de Deus cada dia afastada do Senhor. Então o trabalho do diabo é fazer o homem cada dia ficar longe da luz e da verdade de Deus. Esse é o trabalho do diabo. Jesus está dizendo agora, olhe, o diabo tem o seu reino, ele tem os seus controles. E eu vim trazer a verdade, eu sou a verdade. Eu vim desfazer a obra do diabo, eu vim restaurar o homem a Deus, eu vim trazer o evangelho, as boas novas, para que todo aquele que está em trevas veja a luz, para que aquele que está na morte possa viver, para que aqueles que estão cegos possam enxergar, que aqueles que estão mudos possam falar, surdo possam ouvir, e que Deus possa ser glorificado, e aos pobres seja pregado o evangelho. Esta é a obra do evangelho de Cristo, restaurar o homem a Deus.
Então, para que o diabo possa perder a sua força e Jesus possa manifestar o seu reino, ele amarra o diabo, ele neutraliza as forças demoníacas, ele manda os demônios embora, ele manda a enfermidade embora, ele manda tudo aquilo que não agrada a Deus se embora, para que a glória de Deus se manifeste naquele lugar. Onde há medo, onde há culpa, onde há o governo do pecado, onde há maltratação por causa do pecado. Ele entra na casa de Zaqueu, ladrão, mentiroso, que criou fortuna acima de roubo. Mas ele deseja ver Jesus, ele entra na casa de Jesus. Jesus prega o evangelho, ensina a palavra. Zaqueu se converte, toda a sua família. Ele quer devolver tudo que ele tomou das pessoas, para que ele continue recebendo a glória de Deus na sua vida, o perdão de Deus, e seja um novo homem em Cristo Jesus. É o Senhor trabalhando. Onde há mentiras, Jesus traz a verdade. Onde há escuridão, trevas, o Senhor traz sua luz. Onde há enfermidade, Ele traz a cura. Onde há engano do diabo, Ele traz o evangelho poderoso do Senhor. Ele está dizendo: eu tenho que amarrar, desfazer, nocautear as forças do demônio, de Satanás, para eu poder saquear as pessoas que estão em trevas, caminhando para a condenação eterna, e trazê-lo para o conhecimento da verdade de Deus. O que eu estou fazendo com o demônio não é em nome de Satanás. O que eu estou fazendo é amarrando, repreendendo. Porque essa palavra aí, amarrar na parábola, é desfazer do poder do inimigo. É neutralizar o inimigo, é tirar a força do inimigo, que ele não possa atacar. E ele paralisado, ele possa fazer o saque da casa. Em outras palavras, ele paralisa o poder das trevas para poder trabalhar no coração do homem e resgatá-lo para o Pai eterno. Amém, irmãos? Ele está dizendo: eu expulso não é por causa do Beelzebu. Eu estou saqueando o inferno, eu estou saqueando todos aqueles que pertencem ao diabo, para que veja a glória, aleluia, evangelho, e seja novo homem, nova mulher, restaurados pelo evangelho, poderoso evangelho do Senhor. Um evangelho transformador, perdoador, libertador, santificador, glorioso, que nos prepara a cada dia para a volta do nosso Messias, do nosso Cristo. Primeiro ele mostra que o diabo não pode lutar contra si mesmo, que nenhum reino, nenhuma casa pode lutar contra si mesmo, senão mesmo se destrói. Depois ele mostra no versículo 27 o que ele tem fazendo, por parábolas, a obra que ele faz. Amarrando o diabo. Ele não diz assim: está amarrado não, viu, irmãos? Ele não diz para o diabo: está amarrado. Ele desfaz a obra mesmo, ele destrói as obras do diabo mesmo, e restaura. E a parábola traz a entender o que é que ele faz, desfazendo do poder do valente, sendo mais poderoso do que o valente, entrando na área do reino do valente e tirando do valente aquilo que é precioso, que seria a vida das pessoas, trazendo o evangelho da verdade de Deus. Amém? Em verdade lhes digo, versículo 28, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, o pecado e as blasfêmias que proferem. Versículo 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Em meio a uma vida caída, em meio a um estado de queda do homem, da humanidade, em meio à aliança feita em Cristo Jesus, a graça derramada através do Filho de Deus, só existe um tipo de pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus traz isso à tona depois que ele começa a explicar que não é pelo reino, não é pelo poder do diabo que ele faz as obras, não é pelo poder do diabo que ele expulsa os demônios. Ele começa a falar do reino, de casa e de Satanás contra si, que se fosse assim não subsistiria. E no versículo 27 ele começa a mostrar o que ele tem feito, amarrando o poder das trevas e saqueando as vidas que estavam no controle do diabo, levando a Deus através do evangelho.
E agora ele está trazendo agora a palavra de condenação para aqueles que assim disseram essa blasfêmia, dizendo que o poder que estava sobre Jesus era do diabo, sendo do Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado, eu falei no começo, e a Bíblia vai dizer, principalmente no Evangelho de Lucas, que depois que ele sai do batismo, ele vai para a tentação, e quando ele sai dos 40 dias de tentação, ele cheio do Espírito Santo, curava, expulsava demônios e manifestava milagres. Isaías 61 fala a palavra profética que Jesus seria a luz que ia resplandecer sobre as trevas, que aqueles que estavam no cativeiro seriam libertos, aqueles que estavam doentes seriam curados, os feridos seriam sarados e aos pobres seriam pregado o Evangelho. A obra de Cristo, todo o poderio sobre Cristo, era pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. E ele começa a dizer agora, no versículo 28 e 29, todo tipo de pecado e todo tipo de blasfêmia, mesmo que trazendo para a cultura judaica, blasfêmia é tudo aquilo que era sem perdão. Foi pego em adultério, não tem perdão, apedreja até a morte. Foi pego invocando os mortos, necromancia, vai ser apedrejado até a morte. Tem vários tipos de blasfêmia que os judeus acreditavam que não era digno de restauração, era digno de morte, que eles achavam que não tinha perdão. Jesus traz à mente deles a verdade. Todo tipo de blasfêmia e de pecado será perdoado. Só uma blasfêmia contra o Espírito. Essa é a única que é um pecado eterno. Não tem perdão. Em outras palavras, irmãos, isso é uma discussão muito grande entre muitos teólogos. A gente vai ver pessoas defendendo que o único pecado contra o Espírito Santo seria na época de Jesus, vendo Jesus em ação, em carne e osso, agindo, dizer que tudo o que ele fazia era da parte de Satanás e não da parte de Deus. Alguns acreditam desse jeito, mas é a minoria. Tem uns que são polêmicos demais, que tem até uma brincadeira da línguas estranhas, diz que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Para você ver como o dom está tão forte, que se brincar, né, terra, não sei o que, já é blasfêmia já. Tem gente que já pensa, já é os cúmulos, é os inversos, né, os extremos. Isso é um pensamento teológico pentecostal. Não de todos, mas de muitos. Mas a maioria acredita, irmãos, o senso do entendimento teológico. E eu, como um tal ministro do Evangelho, que tenho estudado na minha limitação, e assim concordo com a maioria, é que quando a pessoa peca contra Cristo, peca contra a palavra de Deus, de maneira voluntária, de maneira convicta, sabendo que é trevas e diz que é luz, sabendo que é luz e diz que é trevas, sabendo que é errado diz que é certo, sabendo que é certo diz que é errado, sabendo que é doce diz que é amargo, sabendo que é amargo diz que é doce. Para o uso próprio, ele sabe que a verdade é aquela, porém, ele vai contra o que ele acredita para aquilo que reina no seu coração, que é ter o domínio e o controle das pessoas. Em outras palavras, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a pessoa conscientemente pecar contra Deus, dizendo que as obras de Deus é de Satanás, dizendo que as obras de Jesus Cristo é do diabo, conscientemente, não sendo de maneira enganosa, mas consciente. Os fariseus e os escribas sabiam que Jesus vinha da parte de Deus, mas por causa de um poderio, de um governo humano e religioso, eles levantaram essa discussão, essa mentira, para continuar no controle do povo, sabendo que Jesus não vinha da parte do diabo, e fez conscientemente essa indagação, essa ideologia, esse pensamento, para poder continuar no controle das pessoas.
Sendo assim, ainda hoje, no nosso tempo, em qualquer tempo, pode sim pecar e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Quando conscientemente, sabendo da verdade, dizemos que ela é mentira. Conhecendo a luz, dizemos que é trevas. Conhecendo o certo, dizemos que é errado. Essas pessoas, para alguns teólogos, eu acredito, são aqueles que apostatam da fé. Um dia experimentaram, um dia ouviram, um dia estavam no nosso meio, mas não era nosso e saiu do nosso meio, porque apostataram daquilo que comeu e que viu e que bebeu espiritualmente. Em outras palavras, todos aqueles que apostatam da fé são os apóstolos, que diz que a verdade de Deus é mentirosa, e diz que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é mentirosa, e diz que Jesus Cristo não é Deus, e assim vai. Esses são aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo do Senhor. Amém? Jesus disse isso porque diziam, está possuído de espírito imundo. Você vai entender, irmão, que no versículo 23 ao 26, Jesus está trazendo a multidão que foi coagida a entender e acreditar nos fariseus, nos escribas, que ele não veio porque, trazendo o entendimento deles, que aquilo que luta contra si, eles mesmos se destroem. No versículo 27, ele apresenta também à multidão o seu trabalho, a obra que ele tem feito através da pregação do Evangelho, através da sua própria vida. E também, a partir do versículo 28, 29 e 30, ele agora diz que esse tipo de pecado que os escribas e fariseus levantaram, de propósito para poder continuar no controle das pessoas, era um pecado eterno, que mesmo sabendo que Jesus vinha da parte de Deus, para que não perdesse o seu governo sobre as pessoas, eles foram contra a verdade, mesmo crendo na verdade. Amados, quando eu prego dizendo que azul é verde, sabendo que azul é azul, mas para agradar a denominação, para agradar a teologia da denominação, para agradar... Eu falo isso, não falo no geral, não estou falando da nossa igreja em si, estou falando no geral. Crendo de uma maneira, mas eu fico debaixo de um governo humano, tradicional, religioso, e nego a verdade que Deus ilumina em nossa mente e nosso coração através do Evangelho, para pregar mentiras. Mentiras essas que afetam a nossa consciência sobre a salvação. Afeta nossas atitudes sobre o reino de Deus. E gera nas pessoas que ouvem atitudes de pessoas que não amam a Deus de verdade. Esse tipo de ensino de pregação são blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. Precisamos ter não só coragem para pregar, precisamos buscar cada vez o Senhor, para que a sua verdade reine em nosso coração. E todo tipo de mentira que já foi ensinado, não importa o tempo, ela venha a ser expulsa da nossa mente, do nosso coração, para que a verdade de Cristo reine sobre nós. Amém, irmãos? É por isso que eu amei que a nossa diaconisa colocou lá no grupo dos líderes, pregação do pastor Josué Brandão, né, o pregador do remanto, né? Primo aí de Marcos, canela de fogo. A gente tem que ter cuidado, porque Deus quer nos dar alimento saudável do céu. E tem pessoas que confiam tanto nos homens, que permitem que eles sejam interpretadores da palavra e não o Espírito Santo, e estão comendo lavagem como porcos, e estão se lambuzando naquilo que não presta. Precisamos ter a mente dos bereanos, irmãos, do povo de Bereia, para dizer, a palavra de Deus é que filtra tudo aquilo que é pregado e que é ensinado. Amém? Não é homens que filtram, é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos ser gratos a Deus. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar o diácono Marcos para orar, encerrando
o nosso culto. Agora, após a gente dar a benção. Qualquer dúvida, irmãos, pode falar. Qualquer dúvida pode procurar no Zap. Não fique com dúvida. Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos nesta hora agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso que o pastor Éder nos trouxe nesta noite, para sair daqui regozijado através da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, justo Deus que está no céu, Pai querido, te agradecemos, Deus, obrigado, Deus, por esse momento, Deus, que o Senhor nos tem nos dado. Obrigado pela tua graça, obrigado, Deus, pela tua misericórdia, obrigado, Deus, pelas tuas palavras, por esse estudo maravilhoso que o Senhor nos tem nos dado. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, Deus, que está aqui presente. Que o Senhor venha, Deus, que a cada dia mais a capacitar, cada dia mais dar força para que Ele possa estar aqui conosco, aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Pai querido, ó Deus, muito obrigado, Deus, por tudo. Nos leva, Deus, dás uma noite, Deus, maravilhosa, nos leva, Deus, para nossos lares. Livra, Deus, de todo mal. Acampa, Deus, os Teus anjos sobre nós. Fica conosco, Senhor Deus, nesta noite maravilhosa, Deus. É assim, Deus, que nós te oramos e já te agradecemos. E a igreja diz... Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.